Havia fortunas que não compravam felicidade, e o barão Augusto de Carvalho conhecia bem essa verdade amarga. Aos 42 anos, viúvo há 5, dono de terras que se estendiam por quilômetros no interior de São Paulo, ele descobriria que, às vezes, a luz que buscamos vem justamente de onde menos esperamos. E naquela manhã de abril, quando os primeiros raios de sol tocaram as colinas de sua fazenda, ele não imaginava que uma simples conversa mudaria o rumo de tudo. Mas antes de eu contar como um homem que tinha tudo e nada ao mesmo tempo encontrou o que realmente importava, preciso que você entenda como chegamos até aquele momento decisivo. Antes de continuarmos, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. O barão Augusto acordou naquela quinta-feira, como acordava todos os dias desde que Cecília havia partido, com o peso de um vazio que nenhum dinheiro conseguia preencher. Sua mansão em Campinas, construção imponente de 3 andares com jardins que pareciam pinturas, estava silenciosa demais. Os empregados sabiam que ele preferia assim. Silêncio, rotina, trabalho. Era tudo o que lhe restava. Vestiu-se sozinho como fazia questão, recusando a ajuda do mordomo Sebastião, que aguardava do lado de fora do quarto. Calça social cinza, camisa branca impecavelmente passada, suspensórios de couro legítimo. Aos 42 anos, Augusto mantinha a postura ereta de quem nascera na aristocracia cafeeira paulista, os cabelos escuros já salpicados de fios prateados nas têmporas, o rosto marcado por rugas que vinham mais do desgosto que da idade. Desceu a escadaria de mármore devagar, a mão deslizando pelo corrimão entalhado que Cecília tanto admirava. Cada canto daquela casa trazia memórias. A varanda, onde ela bordava nas tardes ensolaradas, a biblioteca onde liam juntos. O piano de cauda que ninguém mais tocava desde que ela se fora. 5 anos. Parecia simultaneamente uma eternidade, e um dia apenas. A mesa do café da manhã estava posta com precisão militar na sala de jantar. Toalha de linho branco, porcelana fina, talheres de prata reluzentes, pães frescos, geleias caseiras, frutas da estação, café coado na hora, tudo perfeito, tudo vazio. Augusto sentou-se na cabeceira, sozinho numa mesa que comportava 12 pessoas, e serviu-se de café sem olhar para os outros lugares vazios. Foi quando Sebastião entrou, discreto como sempre, mas com uma hesitação incomum nos passos. O mordomo tinha 60 e poucos anos, cabelos completamente brancos, um homem que servia à família Carvalho havia mais de 30 anos. Conhecia Augusto desde menino. "Barão", começou Sebastião com voz cuidadosa. "Perdoe a interrupção no café da manhã, mas há um assunto que requer sua atenção." Augusto não levantou os olhos da xícara. "Pode falar, Sebastião." "É sobre a cozinheira, Dona Joana. Ela pediu para conversar com o senhor pessoalmente. Disse que é urgente e importante." Isso era incomum. Dona Joana trabalhava na cozinha da fazenda havia 15 anos. Uma mulher discreta de seus 50 e tantos anos, que jamais pedia audiências com o patrão. Qualquer questão era sempre resolvida através de Sebastião ou da governanta. "Dona Joana", Augusto finalmente olhou para o mordomo. "Aconteceu algo grave?" "Não, senhor. Ao menos não do tipo que o senhor está imaginando. Ela apenas insistiu muito que precisava falar com o senhor. Disse que não tomaria muito de seu tempo." Augusto suspirou. Ele tinha reuniões programadas com o administrador da fazenda às 9 horas. Depois, precisava revisar os contratos de exportação de café, verificar os livros contábeis, supervisionar a construção do novo armazém. Seu dia era meticulosamente planejado, como todos os dias dos últimos 5 anos. Estrutura, ordem, trabalho. Era como mantinha a sanidade. "Que venha agora então", decidiu, colocando a xícara de volta no pires. "Quanto antes resolvermos isso, melhor." Sebastião assentiu e saiu discretamente. Augusto aproveitou para terminar o café, embora a comida no prato permanecesse quase intocada. Nunca tinha muito apetite pela manhã. Na verdade, nunca tinha muito apetite, ponto final. Minutos depois, Dona Joana entrou na sala de jantar. Era uma mulher robusta, de altura média, com o cabelo grisalho sempre preso num coque apertado. Vestia o uniforme impecável de cozinheira, avental branco sobre o vestido escuro. Mas o que chamou a atenção de Augusto foi sua expressão. Ela parecia nervosa e determinada ao mesmo tempo. "Barão", ela fez uma reverência respeitosa.
Agradeço por me receber. Dona Joana. Augusto fez um gesto para que ela se aproximasse. Sebastião disse que precisava falar comigo urgentemente. Aconteceu algo que devo saber? A cozinheira respirou fundo, as mãos entrelaçadas à frente do corpo. Senhor, trabalho nesta casa há 15 anos. Sempre respeitei as regras. Sempre fiz meu trabalho da melhor forma possível. Sim, e sempre foi exemplar, concordou Augusto, já começando a ficar impaciente. Vá direto ao ponto, por favor. É sobre minha neta, senhor. As palavras saíram num jato rápido, como se Dona Joana temesse perder a coragem se demorasse muito. Ela precisa de trabalho, urgentemente, e pensei que talvez aqui na fazenda houvesse alguma vaga. Augusto franziu o senho. Não era incomum que empregados indicassem parentes para trabalhar na propriedade, mas geralmente essas questões eram resolvidas diretamente com Sebastião ou com o administrador. Por que Dona Joana viera diretamente a ele? Quantos anos tem sua neta? 23, senhor. É uma moça trabalhadora, honesta, educada, sabe ler e escrever muito bem. Fez até o ensino médio completo. Ela estava trabalhando numa loja em Campinas, mas o estabelecimento fechou o mês passado. Desde então está procurando emprego, mas as coisas estão difíceis na cidade. Augusto tamboreou os dedos na mesa, pensativo. E que tipo de trabalho ela procura? Temos vagas na cozinha, na lavanderia, nos estábulos. Na verdade, senhor, Dona Joana interrompeu suavemente. Pensei que talvez ela pudesse ajudar na biblioteca. O silêncio que se seguiu foi pesado. A biblioteca. O lugar que Augusto evitava há 5 anos. O lugar onde Cecília passava horas catalogando livros, organizando as estantes, lendo em voz alta para ele nas noites frias de inverno. A biblioteca, repetiu Augusto, sua voz tornando-se fria. Não preciso de ajuda na biblioteca. Perdoe minha ousadia, senhor, mas precisa sim. Dona Joana não recuou, embora sua voz tremesse levemente. Aquele lugar está fechado há anos. Os livros estão acumulando poeira. A umidade entrando pelas janelas que ninguém abre. É um desperdício, senhor. A falecida baronesa amava aquela biblioteca. Ela não gostaria de vê-la assim. As palavras atingiram Augusto como um soco no estômago. Como essa mulher ousava falar de Cecília? Como ousava dizer o que sua esposa gostaria ou não? Mas quando abriu a boca para repreendê-la duramente, viu a expressão no rosto de Dona Joana. Não havia desrespeito ali. Havia preocupação genuína. E talvez, apenas talvez, ela estivesse certa. Há quanto tempo sua neta está desempregada? Perguntou finalmente sua voz mais controlada. 2 meses, senhor. Ela está morando comigo temporariamente, mas sei que é orgulhosa demais para aceitar caridade por muito tempo. Precisa trabalhar, ganhar seu próprio sustento. Augusto pensou por um longo momento. A biblioteca realmente estava abandonada. Ele evitava aquele cômodo como se fosse amaldiçoado, mas sabia que não era justo deixar centenas de livros valiosos se deteriorarem. E talvez, apenas talvez, fosse hora de enfrentar aquele fantasma. Muito bem, decidiu finalmente. Diga à sua neta que venha amanhã às 8 horas da manhã. Quero conhecê-la pessoalmente antes de tomar qualquer decisão. Se me parecer adequada para o trabalho, pode começar segunda-feira. O salário será justo e ela terá direito a todos os benefícios dos demais empregados. O rosto de Dona Joana se iluminou com um sorriso genuíno. Muito obrigada, senhor. Muito obrigada mesmo. A senhora não vai se arrepender, prometo. Minha Laura é uma menina especial. Laura, Augusto repetiu o nome. Então até amanhã, Dona Joana. Pode voltar ao seu trabalho. A cozinheira fez outra reverência e saiu da sala de jantar praticamente flutuando. Augusto ficou sozinho novamente, olhando para o café frio na xícara. O que tinha acabado de fazer? Por que concordara em abrir justamente aquele cômodo da casa? A biblioteca era onde as memórias de Cecília eram mais vívidas, mais dolorosas. Mas talvez Dona Joana estivesse certa. Talvez Cecília realmente não gostaria de ver seu santuário de livros sendo destruído pelo tempo e pelo abandono. Ela tinha amado aqueles livros, tinha amado aquele espaço. Deixá-lo morrer seria como deixar uma parte dela morrer também. Augusto se levantou da mesa, o café da manhã completamente esquecido. Tinha trabalho a fazer, reuniões para conduzir, decisões para tomar. A fazenda não se administrava sozinha, mesmo que seu coração não estivesse verdadeiramente em nada disso. O dia passou como todos os outros.
Reunião com o administrador para discutir a produção de café da safra atual. Revisão dos contratos com exportadores europeus. Inspeção nos novos equipamentos do beneficiamento. Conversa com o capataz sobre a necessidade de contratar mais trabalhadores temporários para a colheita que se aproximava. Números, planilhas, decisões práticas. Era nisso que Augusto enterrava sua mente para não pensar em outras coisas. Quando o sol começou a se pôr, pintando o céu de laranja e rosa, Augusto se viu caminhando pelos jardins da mansão. Era um hábito que mantinha essa caminhada solitária ao final do dia. Os jardins eram vastos, com caminhos de pedra serpenteando entre canteiros de rosas, jasmins, hortênsias. Cecília tinha desenhado cada canteiro, escolhido cada planta. Mesmo depois de sua morte, Augusto mantinha jardineiros em tempo integral para garantir que tudo permanecesse exatamente como ela deixara. Seus passos o levaram, quase inconscientemente, até o gazebo branco no centro do jardim. Era o lugar favorito de Cecília. Ali ela se sentava nas tardes de verão, com um livro no colo e um sorriso nos lábios. Quantas vezes Augusto a encontrara ali, tão absorta na leitura que nem o ouvia chegar. Ele subiu os 3 degraus do gazebo e sentou-se no banco de madeira, olhando para a casa. Dali tinha uma vista perfeita da biblioteca no 2º andar. As cortinas estavam fechadas, como estavam há 5 anos. As janelas, trancadas. A porta, com a chave guardada numa gaveta do escritório de Augusto, intocada desde o funeral. Eu deveria ter deixado você entrar lá, murmurou para o vazio, falando com a memória de Cecília. Deveria ter deixado alguém cuidar dos livros. Você teria ficado triste de ver aquele lugar abandonado. Mas abrir aquela porta significava enfrentar a dor. Significava aceitar que ela não voltaria, que nunca mais a veria sentada naquela poltrona verde perto da janela, com a luz do sol iluminando seu cabelo castanho enquanto lia. Que nunca mais ouviria sua voz suave, lendo trechos dos romances que tanto amava. A noite caiu completamente, e Augusto finalmente voltou para dentro da casa. Jantou sozinho, como sempre, uma refeição elaborada que mal tocou. Retirou-se para o escritório, onde passou mais 2 horas revisando documentos e respondendo correspondências. Trabalho, sempre trabalho. Era sua âncora, sua distração, sua razão para levantar da cama todas as manhãs. Quando finalmente subiu para o quarto, já passava das 11 da noite. Preparou-se para dormir com a mesma rotina mecânica de sempre. E quando deitou na cama grande demais para uma pessoa só, olhou para o lado vazio, onde Cecília costumava dormir, e permitiu-se, como permitia todas as noites, alguns minutos de memória. Conhecera Cecília num baile em São Paulo, quando ele tinha 28 anos e ela apenas 22. Ela era filha de um médico respeitado. Não tinha a fortuna dos Carvalho, mas tinha algo muito mais valioso: uma inteligência brilhante, uma bondade genuína e um amor pelos livros que rivalizava com o próprio Augusto. Apaixonaram-se rapidamente, casaram-se 6 meses depois, contra os conselhos da família dele, que achava que ele deveria escolher uma noiva de melhor linhagem. Mas Augusto nunca se arrependeu. Cecília transformara a mansão num lar, encherá-a de risadas, de música, de vida. A biblioteca, que antes era apenas uma sala com estantes, tornara-se o coração da casa sob seus cuidados. Ela catalogara cada livro, organizara-os por autor e tema, criara um sistema que rivalizava com o de bibliotecas profissionais. E, mais importante, ela lia para Augusto. Todas as noites ela lia. Depois vieram 9 anos maravilhosos. Viagens pela Europa, jantares com amigos, bailes, teatro. Mas também os momentos simples. Cafés da manhã na varanda, caminhadas pelos jardins, conversas profundas sobre filosofia e literatura. Augusto pensava que teriam uma vida inteira juntos. Pensava que envelheceriam lado a lado, rodeados de netos com cabelos brancos e mãos enrugadas, ainda entrelaçadas. Mas então veio a doença. Começou com cansaço, depois falta de apetite. Os médicos demoraram para diagnosticar, e quando finalmente descobriram o câncer, já era tarde demais. Cecília lutou com toda a coragem que tinha, mas em 6 meses estava acamada. Em 9, havia partido. Augusto apertou os olhos, empurrando as memórias para o fundo da mente, onde normalmente as mantinha trancadas. Não adiantava reviver o passado. Não adiantava se perguntar e se.
Ela se fora, e ele ficara, e tinha que continuar vivando, mesmo que viver parecesse apenas existir mecanicamente. Dormiu mal, como sempre, acordando várias vezes durante a noite. Quando o sol finalmente nasceu, já estava de pé, barbeando-se diante do espelho, preparando-se para mais um dia. Sexta-feira, o dia em que conheceria Laura, a neta de Dona Joana. Desceu para o café da manhã pontualmente às 7h30. Comeu pouco, como sempre, mas tomou 2 xícaras de café forte. Às 7h50, estava no escritório, revisando alguns documentos enquanto esperava. Às 8h em ponto, Sebastião bateu na porta. Barão, a senhorita Laura chegou. Que entre, disse Augusto, endireitando-se na cadeira atrás da grande escrivaninha de mogno. A porta se abriu e uma jovem entrou. Augusto levantou os olhos dos papéis e ficou momentaneamente paralisado. Não porque ela fosse extraordinariamente bonita, embora fosse atraente à sua maneira. Era algo diferente. A forma como ela se movia, talvez, ou a expressão em seu rosto. Havia uma serenidade ali, uma calma que contrastava com a óbvia nervosidade de estar sendo entrevistada pelo patrão. Laura tinha estatura média, constituição delicada, mas não frágil. Cabelos castanhos escuros presos num rabo de cavalo simples, olhos também castanhos, que o observavam com atenção respeitosa, mas sem subserviência. Vestia roupas simples, mas limpas e bem cuidadas, saia escura até os joelhos, blusa branca de mangas compridas, sapatos baixos pretos, carregava uma pasta de couro surrada debaixo do braço. Bom dia, barão. Ela fez uma leve reverência. Sou Laura Santos, neta de Dona Joana. Muito obrigada por me receber. A voz era suave, mas clara, educada. Augusto fez um gesto para que ela se sentasse na cadeira diante da escrivaninha. Senhorita Laura, sua avó me disse que você está procurando emprego. Sim, senhor. Ela se sentou com a postura ereta, mãos dobradas no colo. Trabalhei durante 3 anos numa livraria em Campinas, mas infelizmente o estabelecimento fechou. Desde então tenho procurado outra posição. Uma livraria, Augusto repetiu, interessado apesar de si mesmo. E o que fazia lá exatamente? De tudo um pouco, senhor. Atendimento ao cliente, organização do estoque, catalogação de novos livros, controle de inventário, pedidos. O dono era idoso e eu acabei assumindo bastante responsabilidade nos últimos meses antes do fechamento. Ela hesitou, depois acrescentou. Eu amo livros, senhor. Sempre amei. Cresci lendo tudo que conseguia encontrar. Minha avó sempre me incentivou, mesmo quando tínhamos pouco dinheiro. Ela dizia que livros eram investimento, não despesa. Havia paixão genuína em sua voz quando falava de livros. Augusto reconhecia aquilo. Cecília tinha o mesmo brilho nos olhos quando discutia literatura. Ele se pegou pensando que talvez, apenas talvez, Dona Joana estivesse certa ao sugerir que a neta trabalhasse na biblioteca. Sua avó mencionou que você sabe ler e escrever bem. Completou os estudos? Sim, senhor. Terminei o ensino médio há 5 anos. Gostaria de ter ido para a universidade, mas as circunstâncias não permitiram. Não havia amargura em sua voz, apenas aceitação da realidade. Mas continuo estudando por conta própria. Leio muito, sempre que posso. Augusto se recostou na cadeira estudando-a. E o que gosta de ler? A pergunta pareceu pegá-la de surpresa, mas um pequeno sorriso tocou seus lábios. De tudo, para ser honesta, mas tenho preferência por clássicos brasileiros. Machado de Assis, José de Alencar, Clarice Lispector. Também gosto muito de poesia. Poesia, murmurou Augusto. Cecília também amava poesia. Tinha uma coleção inteira de poetas brasileiros e portugueses. Que poeta prefere? Carlos Drummond de Andrade, respondeu Laura sem hesitar. Especialmente no meio do caminho. Há algo sobre a forma como ele escreve sobre obstáculos e persistência que sempre me tocou profundamente. Augusto assentiu lentamente. Estava começando a entender por que Dona Joana insistira tanto que a neta trabalhasse especificamente na biblioteca. Esta não era apenas uma jovem procurando qualquer emprego, era alguém que realmente entendia e apreciava livros. Sua avó sugeriu que você trabalhasse na biblioteca desta casa, disse ele finalmente. Preciso ser honesto com você, senhorita Laura. Aquela biblioteca está fechada há 5 anos. Minha falecida esposa costumava cuidar dela, mas desde que ela faleceu ninguém entrou lá. As condições não devem estar boas.
Vai ser um trabalho difícil, principalmente no começo. Entendo, senhor. Laura respondeu calmamente. E sinto muito pela sua perda. Minha avó falou da baronesa com muito carinho. Disse que ela era uma pessoa maravilhosa. Augusto sentiu um aperto no peito, mas manteve a compostura. Ela realmente era. Limpou a garganta. O trabalho consistiria em restaurar a biblioteca ao estado em que estava antes. Limpar, organizar, catalogar, verificar o estado dos livros, identificar os que precisam de reparos. É uma coleção de mais de 2.000 volumes. Levará meses. Estou disposta a trabalhar o tempo que for necessário, senhor, disse Laura firmemente, e prometo que cuidarei de cada livro como se fosse um tesouro, porque para mim, realmente são. Havia sinceridade absoluta em sua voz. Augusto tomou sua decisão. Muito bem. O trabalho é seu, se o quiser. Começará segunda-feira às 8 horas da manhã. Sebastião, meu mordomo, mostrará a biblioteca e fornecerá tudo o que precisar. Materiais de limpeza, luvas, escadas, o que for necessário. O salário será de R$ 2.000 por mês, com aumento após 3 meses se o trabalho for satisfatório. Terá direito a vale-transporte e 2 refeições diárias na casa. Alguma dúvida? Laura piscou, claramente surpresa com a generosidade dos termos. Não, senhor. Está perfeito. Muito obrigada pela oportunidade. Prometo que não vai se arrepender. Espero que não. Augusto se levantou, sinalizando o fim da entrevista. Sebastião cuidará da papelada necessária. Até segunda-feira, senhorita Laura. Ela se levantou também, fazendo outra reverência respeitosa. Até segunda, barão. E obrigada novamente. Quando a porta se fechou atrás dela, Augusto ficou parado por um longo momento, olhando para o lugar onde ela estivera sentada. Tinha acabado de contratar alguém para abrir a biblioteca, para mexer nas coisas de Cecília, para perturbar a paz silenciosa daquele mausoléu que ele criara. Parte dele queria correr atrás de Laura e cancelar tudo, dizer que havia mudado de ideia, que a biblioteca ficaria fechada para sempre. Mas outra parte dele, uma parte pequena, mas persistente, sussurrava que talvez isso fosse necessário, que talvez 5 anos de luto fossem suficientes. O fim de semana passou devagar. Augusto tentou manter sua rotina normal, mas se pegou pensando repetidamente sobre segunda-feira, sobre a biblioteca sendo aberta, sobre Laura entrando naquele espaço sagrado. Será que ela entenderia a importância daquele lugar? Será que trataria os livros com o respeito que mereciam? Sábado à noite, após o jantar, Augusto fez algo que não fazia há 5 anos. Subiu ao 2º andar, caminhou pelo corredor até a porta dupla de carvalho entalhado que levava à biblioteca e ficou parado ali. A chave estava no bolso do colete. Ele a segurava com tanta força que as bordas pressionavam sua palma, mas não conseguiu girar a fechadura. Não ainda. Segunda-feira. Laura abriria segunda-feira. E ele não sabia se teria coragem de estar presente quando isso acontecesse. Domingo foi ainda pior. Acordou cedo, foi à missa na capela da fazenda como fazia todo domingo, mas mal prestou atenção ao sermão do padre. Sua mente estava presa na biblioteca, em Cecília, em Laura, em tudo que estava prestes a mudar. À tarde, caminhou pelos jardins e acabou novamente no gazebo. Sentou-se ali, olhando para a mansão, para as janelas fechadas da biblioteca, e pela primeira vez em muito tempo, permitiu-se realmente sentir, não apenas a dor da perda, mas também a raiva. Raiva de ter sido deixado sozinho. Raiva de que Cecília tivesse partido tão jovem, tão cedo. Raiva de que a vida continuasse sem ela. E então, lentamente, a raiva deu lugar a algo diferente. Cansaço. Um cansaço profundo de carregar todo aquele peso sozinho, de manter tudo exatamente como era, como se congelar o tempo pudesse trazê-la de volta. Talvez, murmurou para o vento, talvez seja a hora de deixar ir. Não você, meu amor, nunca você. Mas essa dor que carrego como penitência, talvez seja a hora. Segunda-feira chegou fria e nublada. Augusto acordou antes do amanhecer, incapaz de dormir. Preparou-se com o cuidado usual, mas suas mãos tremiam levemente ao abotoar a camisa. Hoje a biblioteca seria aberta. Desceu para o café da manhã e encontrou Sebastião já esperando. Barão, a senhorita Laura chegou há poucos minutos. Está esperando no hall de entrada. Pontual, comentou Augusto, apreciando aquilo.
Leve-a até a biblioteca, dê-lhe a chave e mostre onde ficam guardados os materiais de limpeza. E Sebastião hesitou. Fique com ela na biblioteca durante a primeira hora, só para garantir que ela se instale adequadamente. Sim, senhor. Sebastião hesitou também. E o senhor? Não gostaria de acompanhá-la na primeira visita? Augusto balançou a cabeça. Não, ainda não. Talvez nunca, acrescentou silenciosamente. Tenho trabalho no escritório. Se ela precisar de algo, que me procure. Após o café da manhã, Augusto se trancou no escritório. Tentou trabalhar, revisar contratos, verificar planilhas, mas sua mente não estava ali. Estava no andar de cima, imaginando Laura abrindo as portas duplas, entrando naquele espaço que permanecera intocado por tanto tempo, imaginando a poeira que se levantaria, o cheiro de livros antigos e ar parado, as cortinas sendo abertas pela primeira vez em 5 anos. 2 horas depois, Sebastião bateu na porta do escritório. Barão, a senhorita Laura gostaria de falar com o senhor, se tiver um momento. Augusto sentiu seu estômago apertar. O que teria acontecido? Ela desistira ao ver o estado da biblioteca? Ou pior, danificara algo? Que suba, disse, sua voz mais áspera do que pretendia. Laura entrou momentos depois. Tinha poeira no cabelo e nas roupas, as mãos protegidas por luvas de algodão. Mas seu rosto estava corado de excitação, não de desânimo. Barão, começou ela, e havia entusiasmo genuíno em sua voz. A biblioteca é magnífica, absolutamente magnífica. A coleção é uma das melhores que já vi fora de uma biblioteca pública. Tem primeiras edições, livros raros, uma organização que deve ter levado anos para ser criada. Augusto sentiu algo se mexer em seu peito. Minha esposa dedicou muito tempo àquela biblioteca. Era sua paixão. Isso é evidente, disse Laura suavemente. Cada livro foi escolhido com cuidado, cada prateleira organizada com amor. É um legado extraordinário, senhor. É o estado dos livros? Perguntou Augusto, temendo a resposta. Melhor do que eu esperava, sinceramente. Há umidade em algumas áreas. Algumas encadernações precisarão de reparos, mas no geral foram bem preservados. O fato de as cortinas estarem fechadas protegeu muitos volumes da luz direta. Foi inadvertidamente uma boa decisão. Augusto assentiu, aliviado. E o que você precisa para começar o trabalho adequadamente? Laura puxou um pequeno caderno da pasta que trazia. Fiz uma lista. Panos macios para limpeza, produtos específicos para couro, caixas para separar os livros que precisam de reparos especializados, fichas para catalogação. Também sugiro instalar um desumidificador nas áreas mais afetadas. Ela era organizada, profissional. Augusto apreciava isso. Dê a lista a Sebastião. Ele providenciará tudo ainda hoje. O que mais? Permissão para abrir as janelas diariamente, disse Laura. A biblioteca precisa respirar. O ar parado não é bom para os livros. Aquilo era mais difícil. Janelas abertas significavam mudança, movimento, vida. Significavam quebrar o silêncio. Mas Augusto sabia que ela estava certa. Tem permissão, disse finalmente. Obrigada, senhor. Laura hesitou. Depois acrescentou. Há algo mais que gostaria de mencionar. Encontrei um caderno numa das gavetas da escrivaninha. Parece ser pessoal, com anotações sobre os livros, comentários, resenhas. Não li nada além das primeiras linhas, mas achei que o senhor gostaria de guardá-lo em lugar mais privado. O diário de leitura de Cecília. Augusto tinha esquecido que ela mantinha aquilo, um registro de cada livro que lia, suas impressões, suas reflexões. Traga-o para mim, disse com voz rouca. Por favor. Laura assentiu e saiu. Minutos depois, voltou trazendo um caderno de capa de couro marrom, desgastado pelo uso. Colocou-o cuidadosamente sobre a escrivaninha e recuou. Augusto olhou para o caderno sem tocá-lo. A última vez que vira aquilo, Cecília ainda estava viva, escrevendo suas últimas anotações antes da doença piorar. Ele não tinha força para abri-lo agora. Talvez nunca tivesse. Obrigado, senhorita Laura, disse finalmente. Pode voltar ao trabalho. E Laura, ela parou na porta, olhando para trás. Obrigado por cuidar das coisas dela com tanto respeito. Um pequeno sorriso tocou os lábios da jovem. É uma honra, senhor. Verdadeiramente. Quando ela saiu, Augusto ficou olhando para o caderno. Finalmente, com mãos trêmulas, abriu-o na última página com algo escrito. A letra de Cecília, ainda firme naqueles dias,
antes de a doença roubar-lhe as forças completamente. Terminei Grande Sertão Veredas hoje. Guimarães Rosa escreve que viver é muito perigoso. Penso nisso enquanto meu corpo falha. Perigoso sim, mas também maravilhoso. Não me arrependo de nenhum momento desta vida que vivi. Nenhum momento com Augusto. Se pudesse escolher novamente, escolheria tudo exatamente igual, mesmo sabendo o fim. O amor vale qualquer risco. Lágrimas escorreram pelo rosto de Augusto, as primeiras que permitia desde o funeral. Fechou o caderno com cuidado e o guardou na gaveta superior da escrivaninha, onde poderia estar perto sempre que precisasse. Os dias seguintes desenvolveram uma rotina nova. Laura chegava pontualmente às 8, subia para a biblioteca e trabalhava até o meio-dia, quando descia para almoçar com os outros empregados na cozinha. Depois, voltava e ficava até às 5 da tarde. Augusto a via apenas de relance, quando ela passava pelo corredor ou quando ocasionalmente vinha ao escritório com alguma pergunta ou pedido. Mas mesmo sem vê-la constantemente, ele sentia a diferença na casa. Havia sons novos, passos suaves no andar de cima, o deslizar de livros sendo retirados das prateleiras, janelas sendo abertas. A casa estava começando a respirar novamente. Uma semana depois, Dona Joana apareceu no escritório de Augusto com o café da tarde, como fazia diariamente. Mas ao invés de simplesmente deixar a bandeja e sair, ela hesitou. "Algum problema, Dona Joana?" perguntou Augusto, erguendo os olhos dos documentos. "Não, senhor. Apenas queria agradecer novamente por dar essa oportunidade à minha Laura. Ela está tão feliz. Fala dos livros com tanto entusiasmo todas as noites. Sinto que encontrou seu lugar." Augusto assentiu. "Ela é uma trabalhadora excelente, muito cuidadosa e dedicada. Ela é uma boa menina", disse Dona Joana com orgulho. "Teve uma vida difícil, sabe? Perdeu os pais jovem, num acidente de carro quando tinha apenas 10 anos. Fui criá-la sozinha, com meu salário de cozinheira. Não pudemos dar a ela todas as oportunidades que merecia, mas sempre dei a ela amor e livros. Eram as duas coisas que podíamos oferecer." Augusto não sabia disso. Olhou para a cozinheira com novo respeito. "Foi muito corajoso da sua parte criá-la sozinha." "Não foi coragem, senhor. Foi amor. Quando se ama, faz-se o que é necessário." Ela sorriu suavemente. "Assim como o senhor faz, mantendo viva a memória da baronesa através dos jardins, da biblioteca, é outra forma de amor." As palavras ficaram com Augusto depois que Dona Joana saiu. Seria aquilo que estava fazendo? Mantendo Cecília viva através da preservação do passado? Ou estava simplesmente se recusando a seguir em frente? 2 semanas se passaram. Augusto mantinha distância da biblioteca, mas ocasionalmente perguntava a Sebastião sobre o progresso. O mordomo sempre respondia que Laura estava fazendo um trabalho extraordinário, que a biblioteca estava sendo transformada. Foi numa quarta-feira chuvosa que tudo mudou. Augusto estava no escritório, tentando concentrar-se numa carta difícil para um cliente em Lisboa, quando ouviu algo que o fez parar completamente. Música. Alguém estava tocando o piano. Seu coração disparou. Ninguém tocava aquele piano desde que Cecília morrera. Ele ordenara especificamente que ninguém o tocasse. Era dela, apenas dela. Levantou-se abruptamente, raiva fervendo em suas veias. Como alguém ousava desobedecer suas ordens? Marchou para fora do escritório, seguindo o som da música até o salão de música no térreo. Parou na porta, pronto para repreender severamente quem estivesse lá, mas as palavras morreram em sua garganta. Era Laura. Ela estava sentada ao piano, olhos fechados, dedos dançando suavemente sobre as teclas. E a música que fluía era a Sonata ao Luar de Beethoven, a peça favorita de Cecília. Augusto ficou paralisado, memórias inundando sua mente. Cecília sentada naquele mesmo banco, tocando aquela mesma música nas noites de inverno. Ele sentado na poltrona próxima, observando-a, hipnotizado pela graça de seus movimentos, pela beleza da música que criava. Laura terminou a peça e só então abriu os olhos. Levou um susto ao ver Augusto parado na porta, o rosto pálido, a expressão indecifrável. "Barão!" Ela se levantou rapidamente, claramente assustada. "Eu não sabia que o senhor estava aqui. Perdoe-me. Eu não deveria ter tocado sem permissão." "Por quê?" A voz de Augusto saiu rouca.
Por que tocou aquela música especificamente? Laura pareceu confusa pela intensidade de sua reação. Eu encontrei partituras na biblioteca. Esta estava marcada. Parecia que alguém a tocava frequentemente. É uma peça linda, então pensei, mas eu não deveria ter presumido. Me desculpe, sinceramente. Augusto respirou fundo, tentando controlar as emoções que ameaçavam transbordá-lo. Aquela era a música favorita da minha esposa. Ela a tocava constantemente. O rosto de Laura empalideceu. Oh Deus, eu não fazia ideia. Sinto muito, senhor. Não vou tocar novamente. Você toca bem, disse Augusto, surpreendendo a si mesmo. Muito bem, na verdade. Onde aprendeu? Minha mãe me ensinou antes de falecer, respondeu Laura suavemente. Ela era professora de música. É uma das poucas lembranças que tenho dela. As aulas de piano, suas mãos guiando as minhas. Augusto assentiu lentamente. Mais uma perda. Mais uma pessoa carregando o peso da ausência. Quanto tempo faz que você não toca? Anos, senhor. Não tenho um piano. Vi este aqui e não consegui resistir. Foi errado da minha parte. Augusto olhou para o piano de cauda coberto com pano protetor que Laura tinha removido. 5 anos de silêncio. 5 anos de uma parte vital da casa permanecendo muda. Não, disse finalmente. Não foi errado. Na verdade, ele hesitou, lutando contra todos os instintos que lhe diziam para manter tudo como estava. Na verdade, você pode tocar quando quiser. O piano precisa ser usado. Música é para ser tocada, não silenciada. Tem certeza, senhor? Laura parecia hesitante. Tenho. E surpreendentemente tinha mesmo. Ouvir aquela música novamente doera, sim, mas também despertara algo nele. Uma lembrança não apenas da perda, mas da beleza que existira antes dela. Cecília não gostaria que o piano ficasse silencioso para sempre. Ela teria querido que a música continuasse. Laura assentiu, ainda parecendo incerta. Obrigada, barão. É muito generoso da sua parte. Augusto voltou para o escritório, mas não conseguiu mais se concentrar no trabalho. Aquela música despertara algo nele. Memórias, sim, mas também questionamentos. Estava realmente honrando Cecília ao manter tudo congelado no tempo? Ou estava apenas se punindo? Naquela noite, durante o jantar solitário, Augusto tomou uma decisão. Era hora de visitar a biblioteca. Não podia continuar evitando aquele lugar para sempre. E se Laura estava fazendo um trabalho tão bom quanto Sebastião relatava, ele devia pelo menos ver. Na manhã seguinte, quinta-feira, Augusto subiu ao 2º andar. Seus passos diminuíram à medida que se aproximava das portas duplas da biblioteca. Podia ouvir movimento lá dentro. Laura trabalhando. Parou diante das portas, a mão levantada para bater, o coração batendo forte. Bateu suavemente. O movimento dentro cessou. Depois passos se aproximaram. A porta se abriu e Laura apareceu surpresa de vê-lo. Barão, bom dia. Bom dia, senhorita Laura. Pensei que talvez fosse hora de ver o progresso que tem feito. Posso entrar? Claro, por favor. Ela se afastou, abrindo a porta completamente. Augusto entrou e teve que parar, simplesmente absorvendo a visão. A biblioteca estava transformada. As cortinas estavam abertas, permitindo que a luz do sol entrasse em torrentes douradas. As janelas estavam abertas, deixando entrar ar fresco que carregava o perfume dos jardins. As estantes de madeira de lei brilhavam, claramente limpas e polidas com cuidado. Os livros estavam organizados perfeitamente, alguns com pequenas fichas, sinalizando obras que precisavam de reparo. A escrivaninha de Cecília estava limpa, mas não vazia. Havia um vaso com flores frescas, um detalhe delicado que fez o coração de Augusto apertar. As flores, murmurou ele. De onde vieram? Do jardim, senhor, respondeu Laura suavemente. Espero que não se importe. Pensei que o espaço precisava de um pouco de cor, de vida. Se for inadequado, posso removê-las. Augusto balançou a cabeça, incapaz de falar. Cecília sempre mantinha flores frescas na biblioteca. Dizia que livros e flores eram as duas coisas mais bonitas do mundo e mereciam estar juntos. Ele caminhou lentamente pelo espaço, os dedos tocando levemente as lombadas dos livros. Reconhecia cada um. Dom Casmurro, primeira edição. Os Sertões, encadernação em couro. Grande Sertão, veredas, com anotações nas margens feitas pela própria Cecília.
memórias em cada volume. Você fez um trabalho extraordinário, disse finalmente, sua voz carregada de emoção. Está exatamente como ela mantinha, como ela teria querido. Laura sorriu suavemente. Foi fácil ver como deveria ser. Cada objeto, cada livro, estava colocado com tanto cuidado. Só precisei restaurar, não reinventar. Augusto se virou para ela. Você não a conheceu, mas de alguma forma entendeu quem ela era através deste espaço. Os espaços que criamos revelam muito sobre nós, disse Laura. E este espaço revela uma mulher de grande inteligência, sensibilidade e amor pelos livros. Deve ter sido uma pessoa extraordinária. Era, concordou Augusto, sentindo lágrimas pressionarem atrás de seus olhos. Era absolutamente extraordinária. Ficaram em silêncio confortável por um momento, cada um absorto em seus próprios pensamentos. Então, Augusto notou uma pilha de livros sobre a mesa de trabalho que Laura improvisara. No que está trabalhando agora? Estou fazendo um novo catálogo completo, explicou Laura, indo até a mesa. O original que sua esposa criou é magnífico, mas pensei que seria útil ter uma cópia atualizada, especialmente registrando quais livros precisam de reparos e qual é o estado de conservação de cada um. Ela pegou um caderno grande, onde tinha escrito com caligrafia impecável. Augusto folheou, impressionado com o nível de detalhe. Cada livro tinha uma entrada com título, autor, edição, ano de publicação, estado de conservação e observações. Era um trabalho meticuloso, profissional. Isso deve estar levando semanas, observou ele. Não me importo, disse Laura com um sorriso. Para mim não é trabalho quando se trata de livros, é alegria. Augusto se pegou sorrindo também. O primeiro sorriso genuíno em muito tempo. Cecília dizia a mesma coisa, que trabalhar com livros nunca era realmente trabalho. Ela tinha razão. Laura hesitou, depois perguntou. Senhor, se não for muito presunçoso da minha parte, poderia me contar sobre ela? Sobre como era a biblioteca quando ela cuidava? A pergunta pegou Augusto desprevenido. Ninguém lhe pedia para falar sobre Cecília. As pessoas evitavam o assunto, desconfortáveis com o luto alheio. Mas Laura perguntava com sinceridade genuína, sem piedade ou desconforto. Ela transformou este lugar, começou Augusto lentamente, olhando ao redor. Quando nos casamos era apenas uma sala com estantes. Bonita, mas sem alma. Cecília trouxe vida. Ela catalogou cada livro, criou um sistema de organização que rivalizava com bibliotecas profissionais. E lia constantemente. Às vezes, eu a encontrava aqui às 3 da manhã tão absorta num livro que nem notava as horas passarem. Ele caminhou até a poltrona verde perto da janela. Este era seu lugar favorito. A luz aqui é perfeita para leitura nas tardes. Ela se sentava aqui com um livro e um chá e ficava horas. E nas noites de inverno líamos juntos. Ela em voz alta, eu ouvindo. Foi uma das coisas que mais sinto falta. Sua voz, lendo as palavras de grandes escritores. Laura ouvia em silêncio respeitoso, permitindo que ele falasse sem interrupções. Ela tinha opiniões fortes sobre literatura, continuou Augusto, permitindo-se mergulhar nas memórias. Discordávamos constantemente sobre Machado de Assis. Eu achava Dom Casmurro um marido paranoico. Ela achava Capitu mal compreendida. Passávamos horas debatendo, nunca chegando a um consenso, mas apreciando as perspectivas um do outro. Deve ter sido maravilhoso, disse Laura suavemente, ter alguém com quem compartilhar essa paixão. Foi. Era. Augusto suspirou. Quando ela ficou doente, continuou vindo aqui enquanto teve forças. Mesmo nos últimos meses, quando mal conseguia andar, pedia para ser trazida até aqui. Dizia que os livros a confortavam, que estar cercada de todas aquelas histórias, todas aquelas vidas, fazia sua própria vida parecer menos efêmera. Ele se virou para Laura. Depois que ela morreu, não conseguia entrar aqui. Era doloroso demais. Cada livro era uma memória. Cada canto do espaço gritava sua ausência. Então tranquei as portas e joguei fora a chave metaforicamente. E agora? Perguntou Laura gentilmente. Como se sente estando aqui agora? Augusto pensou cuidadosamente antes de responder. Ainda dói, admitiu, mas é uma dor diferente, menos aguda, mais suave, como a dor de um músculo que está começando a se curar após uma lesão. Ainda machuca, mas já não é insuportável. Laura assentiu compreensiva.
Minha avó me disse uma vez que o luto não é sobre esquecer ou parar de amar. É sobre aprender a carregar o amor de uma forma diferente. Não mais na presença da pessoa, mas em nossas memórias, em nossos corações. Sua avó é uma mulher sábia, disse Augusto, e então, surpreendendo a si mesmo, perguntou: Você almoça com os empregados na cozinha, correto? Sim, senhor. A partir de hoje, se não se importar, gostaria que almoçasse comigo na sala de jantar. Seria bom ter companhia, e gostaria de ouvir mais sobre seu trabalho aqui, sobre os livros que está encontrando. Laura pareceu genuinamente surpresa. Eu ficaria honrada, senhor, muito obrigada. E assim começou uma nova fase. Todos os dias, às meio-dia, Laura descia da biblioteca e juntava-se a Augusto para o almoço. No começo, as conversas eram formais, focadas no trabalho. Laura relatava seu progresso, discutia descobertas interessantes entre os livros, pedia orientação sobre questões específicas. Mas, gradualmente, à medida que os dias se tornavam semanas, as conversas se tornaram mais pessoais. Augusto se viu contando histórias de sua juventude, de viagens que fizera com Cecília pela Europa, de bailes memoráveis em São Paulo. Laura, por sua vez, compartilhava memórias de sua própria infância, de sua mãe, de como aprendera a amar livros, mesmo em meio à pobreza. Minha mãe costumava dizer que livros eram passaportes para lugares que nunca poderíamos visitar de verdade, contou Laura num desses almoços. Não tínhamos dinheiro para viajar, mas através de livros conhecemos Paris, Londres, o interior da África. Ela me ensinava geografia através de romances de aventura, história através de biografias. Uma professora extraordinária, comentou Augusto. Era. Sinto muito que tenha morrido tão jovem. Tinha apenas 35 anos. E meu pai, 38. Ambos foram embora num instante, num acidente que não puderam prever ou evitar. A tristeza em sua voz era palpável, mas não consumidora. Era a tristeza de alguém que aprendera a conviver com a perda. Como lidou com isso? Perguntou Augusto. Tão jovem perder ambos os pais de uma vez? Laura pensou por um momento. Honestamente, acho que foram os livros que me salvaram. Minha avó me deu um lar, amor, cuidado. Mas os livros me deram escapismo quando a dor era demais, companhia quando me sentia sozinha, sabedoria quando não sabia como seguir em frente. E, eventualmente, ao longo dos anos, a dor aguda se transformou em saudade suave. Ainda sinto falta deles todos os dias, mas aprendi a seguir em frente. Esse é o segredo, então, murmurou Augusto. Seguir em frente sem esquecer. Acho que sim, senhor. As semanas viraram meses. A biblioteca estava quase completamente restaurada. Laura tinha catalogado todos os 2.300 volumes, identificado os que precisavam de reparos especializados, organizado tudo de acordo com o sistema que Cecília criara. Mais importante, ela trouxera vida de volta àquele espaço. As janelas permaneciam abertas diariamente, as flores eram trocadas regularmente e havia um senso de cuidado constante que transcendia mera limpeza. Augusto começou a visitar a biblioteca regularmente. No início, apenas alguns minutos por dia. Depois, 1 hora. Eventualmente, passou a trabalhar lá algumas tardes, usando a escrivaninha que fora de Cecília. Laura trabalhava silenciosamente em seu canto, catalogando, organizando, e a presença dela era estranhamente confortadora. Uma tarde, 3 meses após Laura ter começado, Augusto estava sentado na poltrona verde, folheando um livro de poesias de Fernando Pessoa que Cecília amava, quando Laura se aproximou hesitante. Barão, posso mostrar-lhe algo? Claro. Ele fechou o livro. Laura trouxe uma caixa de madeira antiga. Encontrei isto atrás de algumas enciclopédias na estante superior. Estava bem escondida, como se tivesse sido guardada propositalmente. Não abri. Achei que deveria mostrá-la ao senhor primeiro. Augusto pegou a caixa. Reconheceu-a imediatamente. Era de Cecília. Dentro estariam... Abriu com mãos trêmulas. Cartas. Dezenas de cartas que ele escrevera para Cecília durante seu noivado, quando ele estava viajando pela Europa cuidando de negócios da família. Ela guardou todas, sussurrou pegando uma das cartas. Reconhecia sua própria caligrafia mais jovem, as palavras apaixonadas de um homem de 28 anos, loucamente apaixonado. Eu não sabia que ela tinha guardado. Laura se afastou discretamente, dando-lhe privacidade, mas Augusto a chamou de volta.
Não, fique, por favor. Acho que gostaria de compartilhar isto com alguém. Ele abriu uma das cartas aleatoriamente e começou a ler em voz alta. Minha querida Cecília, Paris é magnífica, mas sem você ao meu lado, toda a sua beleza parece vazia. Caminho pelas margens do Sena e imagino você aqui comigo. Visito o Louvre e penso em quais obras você amaria. Tudo que vejo, tudo que experiencio, fica incompleto sem você para compartilhar. Conto os dias até meu retorno. Sua voz falhou na última frase. Laura se aproximou e gentilmente tocou seu ombro. Um gesto simples de conforto que significava mais do que palavras poderiam expressar. Ela sabia o quanto você a amava, disse Laura suavemente. Guardou cada carta, cada palavra. Isso não se faz com algo que não se valoriza profundamente. Augusto assentiu, incapaz de falar. Guardou cuidadosamente a carta de volta na caixa. Vou levar isto para meu quarto. Obrigado por encontrar, Laura, e por estar aqui. Sempre, senhor. Aquela noite, Augusto leu todas as cartas. Revisitou o homem que fora, jovem, apaixonado, cheio de sonhos e planos, e percebeu com um aperto no coração que aquele homem morrera junto com Cecília. O que restara era uma casca, indo através dos movimentos da vida sem realmente viver. Mas nos últimos meses, algo mudara. As conversas com Laura, a biblioteca sendo restaurada, a música voltando para a casa, os livros sendo lidos novamente. Pequenas mudanças, mas significativas. E Augusto percebeu que talvez, apenas talvez, fosse possível viver novamente sem trair a memória de Cecília. No dia seguinte, era sexta-feira. Durante o almoço, Augusto tomou uma decisão que vinha considerando há semanas. Laura, você já terminou o trabalho na biblioteca? Quase completamente, senhor. Mais uma semana e estará tudo concluído. Os livros que precisam de reparo já foram enviados ao especialista em São Paulo. Devem retornar no próximo mês. E depois, o que planeja fazer? Laura pareceu surpresa pela pergunta. Bem, imaginei que procuraria outro emprego, embora vá sentir muita falta deste lugar. Augusto respirou fundo. E se não precisasse procurar? E se eu lhe oferecesse uma posição permanente aqui, não apenas como cuidadora da biblioteca, mas como bibliotecária oficial da propriedade? Alguém para manter o espaço, organizar eventos de leitura talvez, até criar uma pequena biblioteca comunitária para as pessoas da região. Os olhos de Laura se arregalaram. Senhor, isso seria maravilhoso, mas é muito generoso, não sei se mereço. Você merece e mais, disse Augusto firmemente. Você devolveu vida a este lugar, não apenas à biblioteca, mas a esta casa inteira. A música voltou, as janelas estão abertas, há flores nas mesas. E eu comecei a viver novamente, não apenas existir. Isso é inestimável. Laura estava claramente emocionada. Aceito. Com muito prazer e gratidão, aceito. E assim ficou decidido. Laura se tornaria parte permanente da propriedade, com um salário substancial e um pequeno apartamento nos terrenos da fazenda que seria reformado para ela. Dona Joana estava radiante com a notícia, feliz que a neta tivesse encontrado não apenas um emprego, mas uma vocação verdadeira. Os meses seguintes trouxeram mais mudanças. Laura implementou sua visão de uma biblioteca comunitária, abrindo as portas da mansão uma tarde por semana, para que pessoas da região pudessem vir e emprestar livros. Augusto inicialmente resistiu à ideia de estranhos em sua casa, mas acabou se surpreendendo ao descobrir que gostava de ver a biblioteca cheia de vida, de crianças maravilhadas com os livros, de adultos descobrindo o prazer da leitura. Laura também organizou um pequeno clube de leitura mensal que se reunia na biblioteca. Augusto foi convidado a participar e, após alguma hesitação, aceitou. Descobriu que apreciava as discussões animadas sobre livros, os diferentes pontos de vista, o compartilhamento de interpretações. E lentamente, quase imperceptivelmente, sua relação com Laura evoluiu. O que começara como uma dinâmica formal de empregador e empregada, tornara-se uma amizade genuína. Eles conversavam por horas sobre literatura, filosofia, vida. Laura o desafiava intelectualmente de formas que ninguém fizera desde Cecília. E Augusto descobria que apreciava aquilo. Apreciava ter alguém que não o tratasse como um barão rico e poderoso, mas como simplesmente um homem. Foi numa tarde de setembro,
6 meses após Laura ter começado a trabalhar, que Augusto teve uma revelação. Estava na biblioteca, observando Laura organizar os livros que tinham retornado do reparo, quando ela riu de algo que lera. O som de sua risada, leve e genuíno, fez algo se mexer em seu peito. Algo que não sentia há muito tempo. Atração. Não, mais que isso. Afeição profunda. Talvez até... amor? O pensamento o chocou. Como poderia? Cecília tinha sido o amor de sua vida. Jurou que nunca a amaria novamente, que nenhuma mulher jamais ocuparia o lugar dela em seu coração. E ainda assim, ali estava ele, sentindo algo por Laura que ia muito além de amizade ou gratidão. Lutou contra esses sentimentos nas semanas seguintes. Disse a si mesmo que era inadequado, que Laura era jovem demais, que estava apenas confundindo companheirismo com romance. Mas os sentimentos persistiam, cresciam, recusavam-se a ser negados. Outubro chegou trazendo chuvas intensas. Numa tarde particularmente tempestuosa, Laura ficou presa na mansão, já que a estrada até sua casa estava alagada. Augusto insistiu que ela ficasse para o jantar e passasse a noite num dos quartos de hóspedes. Durante o jantar, iluminados por velas devido a uma queda de energia, conversaram mais intimamente do que nunca. Laura contou sobre seus sonhos de um dia abrir sua própria livraria, um lugar que fosse também café e espaço cultural. Augusto compartilhou memórias de sua juventude, de como quase desafiara a família para seguir carreira acadêmica em literatura antes de sucumbir à pressão de assumir os negócios da família. Nunca é tarde para perseguir sonhos, disse Laura suavemente. O senhor ainda poderia escrever, lecionar, fazer o que quisesse. Tem os recursos e certamente o conhecimento. Talvez, concordou Augusto, olhando para ela através da luz de vela que dançava suavemente. Talvez seja a hora de considerar o que realmente quero para o resto da minha vida. Depois do jantar, foram até a biblioteca. A chuva batia forte nas janelas, criando uma atmosfera íntima. Laura pegou um livro das estantes. Posso ler algo para o senhor? A pergunta fez o coração de Augusto saltar. Sim, por favor. Ela escolheu poemas de Vinícius de Moraes e começou a ler Soneto de Fidelidade, com sua voz suave e melodiosa. Augusto fechou os olhos, simplesmente absorvendo as palavras, a voz, o momento. Quando ela terminou, silêncio preencheu a biblioteca, quebrado apenas pelo som da chuva. Augusto abriu os olhos e encontrou Laura olhando para ele com uma expressão que não conseguia decifrar. Laura, começou sua voz rouca de emoção, preciso lhe dizer algo. E depois que disser, você é livre para ir embora se quiser, sem qualquer consequência para seu emprego. Ela pareceu apreensiva. O que é, senhor? Nos últimos meses, você trouxe luz de volta para minha vida. Você me ajudou a sair do luto paralisante onde estava preso. Me fez lembrar que ainda há beleza no mundo, que ainda há motivos para viver plenamente, não apenas existir. Ele pausou, reunindo coragem. E em algum ponto desse processo, me apaixonei por você. Laura prendeu a respiração, seus olhos se arregalando. Sei que sou 20 anos mais velho, continuou Augusto rapidamente. Sei que você é minha empregada e que isso cria uma dinâmica de poder desigual. Sei que você pode não sentir o mesmo, e está tudo bem. Só precisava que você soubesse. Precisava ser honesto sobre meus sentimentos. O silêncio que se seguiu pareceu durar uma eternidade. Então Laura se levantou lentamente e caminhou até onde Augusto estava sentado. Ajoelhou-se ao lado da poltrona para que seus rostos ficassem no mesmo nível. Senhor, Augusto, ela usou seu primeiro nome pela primeira vez. Você não é apenas meu empregador. Não é há muito tempo. Você se tornou meu melhor amigo, meu confidente, alguém que admiro profundamente. E sim, em algum ponto, também me apaixonei por você. O coração de Augusto parou. Você sentiu? Sim. Tentei lutar contra isso, dizendo a mim mesma todas as razões pelas quais era impossível. A diferença de idade, nossa situação, o fato de você ainda amar sua esposa, mas o coração não escuta a razão. Eu sempre amarei Cecília, disse Augusto honestamente. Ela foi meu primeiro amor, minha companheira, mas aprendi que o coração humano tem capacidade para mais de um amor. Amar você não diminui o que senti por ela. São amores diferentes, em momentos diferentes da vida. Laura sorriu, lágrimas brilhando em seus olhos. Eu não quero substituí-la, nunca poderia, mas quero estar ao seu lado se me permitir.
Quero continuar trazendo luz para a sua vida, assim como você trouxe propósito para a minha. Augusto estendeu a mão e gentilmente tocou o rosto dela. Você tem certeza? Porque uma vez que cruzarmos essa linha, não haverá volta. E haverá julgamento da sociedade. Um barão viúvo se envolvendo com uma empregada jovem. As pessoas vão falar. Deixe que falem, disse Laura com determinação. Aprendi que opiniões de estranhos não importam. O que importa é como nos sentimos, se somos honestos um com o outro, se construímos algo verdadeiro. E ali, naquela biblioteca que testemunhara tanto luto e agora testemunhava renascimento, Augusto se inclinou e beijou Laura suavemente. Foi um beijo terno, cheio de promessa e esperança, diferente, mas não menos significativo que os beijos que compartilhara com Cecília anos atrás. Quando se separaram, ambos estavam sorrindo através das lágrimas. Então, o que fazemos agora? Perguntou Laura. Vamos devagar, decidiu Augusto. Não há pressa. Vamos nos conhecer neste novo contexto, ver se o que sentimos é duradouro. E se for, eventualmente tornaremos público. Mas por enquanto vamos simplesmente ser. E foi exatamente o que fizeram. Nas semanas seguintes, seu relacionamento evoluiu de amizade para romance, lenta e naturalmente. Caminhadas pelos jardins de mãos dadas. Jantares íntimos iluminados por velas. Conversas profundas sobre futuro e sonhos. Beijos roubados na biblioteca. Mas mantiveram discrição. Não pelos motivos errados. Não por vergonha ou dúvida. Mas porque queriam proteger algo precioso da crueldade de julgamentos alheios. Queriam ter certeza de que era real, sólido, duradouro antes de expor ao escrutínio público. 3 meses depois, em dezembro, Augusto levou Laura para jantar num restaurante fino em São Paulo. Ali, longe dos olhares conhecidos de Campinas, puderam ser simplesmente um casal apaixonado. Conversaram, riram, compartilharam sobremesa. E quando voltaram para a fazenda, já era noite alta, e ambos sabiam que algo mudara. Estavam prontos para o próximo passo. Casa comigo, disse Augusto simplesmente, parado no gazebo do jardim sob o luar. Sei que parece precipitado para o mundo exterior, mas para mim, sinto que esperei uma vida inteira por você. Não quero desperdiçar mais tempo fingindo que você é apenas minha bibliotecária quando é muito mais. Laura não hesitou. Sim, 1000 vezes sim. Mas sabiam que não seria fácil. A família de Augusto ficaria chocada. A sociedade julgaria. Haveria sussurros, fofocas, talvez até escândalo. Mas estavam prontos para enfrentar tudo juntos. Augusto convocou uma reunião com sua irmã mais nova, Beatriz, que morava em São Paulo. Ela foi a primeira da família a saber. Como esperado, ficou chocada. Augusto, você não pode estar falando sério. Ela é uma empregada e tem idade para ser sua filha. Tem 24 anos, Beatriz. Eu tenho 43. Não é tão escandaloso quanto você faz parecer. É sim. O que Cecília pensaria? A pergunta atingiu Augusto duramente, mas ele estava preparado. Cecília queria que eu fosse feliz. Ela não gostaria de me ver definhando em luto eterno. E Laura me faz feliz. Pela primeira vez em 6 anos, sinto que estou realmente vivo novamente. Beatriz suspirou, vendo a determinação no rosto do irmão. Você realmente a ama? Amo, com cada fibra do meu ser. Então suponho que não há nada que eu possa dizer para mudar sua opinião. Ela pausou, então acrescentou mais suavemente. Se ela realmente te faz feliz, então talvez eu deva conhecê-la adequadamente antes de julgá-la. Foi um começo. Augusto organizou um jantar onde Beatriz conheceu Laura. A irmã chegou preparada para não gostar da jovem, mas foi impossível manter a hostilidade diante da sinceridade genuína de Laura, de sua inteligência, de sua clara afeição por Augusto. Ela é especial, admitiu Beatriz relutantemente ao final da noite. Eu ainda acho que vocês estão se precipitando, mas posso ver por que você a ama. Ela tem algo que não se vê frequentemente. Autenticidade. Com a bênção hesitante de Beatriz, Augusto sentiu-se encorajado. O próximo passo era falar com o restante da família. Reuniu seus primos, tios, todos que importavam. A reação foi mista, alguns chocados, outros céticos, alguns poucos genuinamente felizes por ele. Mas Augusto não estava pedindo permissão. Estava informando uma decisão já tomada. Vou me casar com Laura, anunciou firmemente. Podem aprovar ou não, mas isso acontecerá. Ela é a mulher que escolho passar o resto da minha vida ao lado.
Houve conversas difíceis. Alguns membros da família ameaçaram afastamento. Outros expressaram preocupações sobre apropriação e fortuna. Mas Augusto tinha advogados elaborarem um contrato pré-nupcial que protegia o patrimônio da família, não porque desconfiasse de Laura, mas para silenciar os críticos. Laura, por sua vez, enfrentou suas próprias batalhas. Dona Joana inicialmente ficou preocupada que a neta estivesse se envolvendo em algo que terminaria machucando-a. Vovó, disse Laura pacientemente, eu sei o que estou fazendo. Amo Augusto. Não pelo dinheiro ou posição. Você me criou melhor que isso. Amo pelo homem que ele é, pela bondade, inteligência, pela forma como me vê verdadeiramente. Mas a diferença de idade, querida. E ele amava tanto a primeira esposa. Ele ainda ama, corrigiu Laura. E eu aceito isso. Não estou competindo com uma memória. Estou construindo um futuro novo com ele. São coisas diferentes. Dona Joana eventualmente cedeu, vendo a felicidade genuína no rosto da neta. Então tem minha bênção. Mas se ele te machucar, terá que responder a uma cozinheira muito irritada. O casamento foi marcado para março do ano seguinte, 6 meses após o pedido. Augusto queria dar tempo para que a sociedade se acostumasse com a ideia, para que as fofocas iniciais diminuíssem, mas também queria que fosse especial, perfeito. Foi Laura quem sugeriu que se casassem na biblioteca. É onde tudo começou verdadeiramente, disse ela, onde você abriu seu coração novamente, onde nos conectamos através do amor compartilhado pelos livros. Não consigo pensar em lugar mais apropriado. Augusto amou a ideia. A biblioteca seria transformada para a cerimônia, mantendo sua essência, mas adicionando flores, velas, cadeiras, para os poucos convidados que seriam convidados. Nos meses antes do casamento, Augusto visitou o túmulo de Cecília pela primeira vez em anos. Levou flores frescas e se ajoelhou diante da lápide de mármore. Meu amor, começou suavemente. Sei que você entenderia. Laura não está substituindo você. Ninguém jamais poderia. Você foi e sempre será meu primeiro amor, a mulher que me ensinou o que significava amar profundamente. Mas você não gostaria de me ver definhando em solidão pelo resto da vida. O vento soprou suavemente, movendo as folhas das árvores ao redor do cemitério. Augusto escolheu interpretar aquilo como aprovação. Laura é diferente de você em muitos aspectos, mas similar em outros. Ela ama livros como você amava. Ela vê beleza onde outros veem apenas praticidade. Ela me desafia, me faz pensar, me faz sentir. E mais importante, ela me faz feliz, genuinamente feliz. Ficou ali por 1 hora, compartilhando seus planos, seus sentimentos, sua gratidão por tudo que Cecília tinha sido para ele. Quando finalmente se levantou para ir embora, sentiu paz. Uma sensação de que tinha recebido permissão, não de Cecília. Ela não estava mais aqui para dar, mas de si mesmo. Permissão para seguir em frente, para amar novamente, para viver plenamente. A notícia do casamento iminente espalhou-se rapidamente pela região. Como previsto, houve escândalo, fofocas cruéis sobre diferenças de idade, motivações financeiras, traição à memória da falecida baronesa. Augusto e Laura enfrentaram tudo com dignidade, recusando-se a defender ou justificar seu amor. Pessoas sempre falarão, disse Augusto calmamente quando Laura ficou chateada com uma fofoca particularmente maldosa. Mas no final, só importa o que nós sabemos ser verdade. E a verdade é que nos amamos, que isto é real, que estamos construindo algo bonito juntos. A cerimônia foi íntima, apenas 40 convidados, família próxima que apoiava a união, amigos verdadeiros e todos os empregados da fazenda que se tornaram uma família estendida ao longo dos anos. A biblioteca foi transformada num lugar mágico. Centenas de velas criavam uma luz dourada suave, flores brancas entrelaçavam-se nas estantes de livros. Uma passarela simples de pétalas de rosas levava até o altar improvisado diante da poltrona verde que fora de Cecília. Laura entrou usando um vestido simples, mas elegante de seda branca, sem véu, apenas uma tiara delicada de flores naturais em seus cabelos soltos. Ela caminhava sozinha, sem ninguém para entregá-la porque, como explicou, não sou propriedade para ser transferida. Venho a você por minha própria escolha. Augusto a esperava, usando um terno escuro impecável, os olhos brilhando com lágrimas não derramadas.
Quando Laura chegou ao seu lado, ele tomou suas mãos e sussurrou: "Você está linda." A cerimônia foi conduzida pelo padre da capela da fazenda, que conhecia Augusto desde criança. Manteve-a simples, focando na essência do compromisso. Duas pessoas escolhendo construir uma vida juntas, baseada em amor, respeito e companheirismo. Quando chegou a hora dos votos, Augusto foi primeiro. "Laura", começou, sua voz firme apesar da emoção. "Você entrou em minha vida quando eu estava perdido na escuridão. Trouxe luz, não de forma abrupta ou cegante, mas suave como o amanhecer. Me ensinou que é possível amar novamente sem diminuir o que veio antes. Que o coração tem capacidade infinita quando o permitimos. Prometo honrá-la todos os dias. Prometo ver você, verdadeiramente ver quem você é, não uma versão idealizada, mas a pessoa real e maravilhosa à minha frente. Prometo crescer com você, aprender com você, construir uma vida que honre tanto nosso presente quanto nossos passados. Prometo amá-la na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, em todas as estações da vida que ainda nos aguardam." Lágrimas escorriam livremente pelo rosto de Laura quando chegou sua vez. "Augusto, quando entrei pela primeira vez nesta biblioteca, era apenas uma jovem procurando emprego, mas você me viu como mais. Me tratou não como empregada, mas como igual. Confiou a mim o que tinha de mais precioso, as memórias da mulher que amou, o espaço que ela criou. Nesse processo me apaixonei, não pelo barão rico ou pela mansão bonita, mas pelo homem gentil que cuida de cavalos pessoalmente, que fala de literatura com paixão, que mantém jardins florescendo em memória de alguém que amou. Prometo honrar seu passado enquanto construímos nosso futuro. Prometo ser companheira, amiga, parceira em todas as aventuras que ainda virão. Prometo amar você com a mesma profundidade com que amo os livros que nos uniram." Não houve olhos secos na biblioteca quando o padre os declarou marido e mulher. O beijo foi terno, cheio de promessa, testemunhado por todos que importavam. A recepção foi no jardim, sob tendas brancas iluminadas por luzes de fada. Comida preparada por Dona Joana, que insistira pessoalmente em criar o banquete de casamento da neta. Música ao vivo de um quarteto de cordas, conversas animadas e risadas genuínas. Durante o jantar, Beatriz fez um brinde. "Confesso que tinha minhas dúvidas quando meu irmão anunciou este casamento, mas vendo vocês juntos, vendo a forma como se olham, como se completam, minhas dúvidas evaporaram. Cecília não gostaria de ver Augusto definhando em solidão. Ela gostaria de vê-lo feliz, vivo, amando novamente. E Laura, você claramente o faz feliz. Bem-vinda à família." Foi um momento de cura, de aceitação, de olhar para a frente, ao invés de ficar preso no passado. Quando a noite caiu completamente e os convidados começaram a partir, Augusto e Laura ficaram no gazebo do jardim, observando as estrelas. Estavam casados, oficialmente unidos. O começo de uma nova jornada. "No que está pensando?" perguntou Laura, aninhada contra o peito de Augusto. "Estou pensando que a vida é estranha e maravilhosa, que nunca poderíamos ter planejado isto. Você vindo aqui, nós nos apaixonando, construindo isto juntos. É como se o universo tivesse conspirado para nos unir. Ou talvez", sugeriu Laura suavemente, "talvez Cecília tenha conspirado. De onde quer que esteja, talvez tenha visto você sofrendo e tenha enviado alguém para cuidar de você." Augusto considerou aquilo. "Sabe, acho que ela teria gostado de você. Vocês teriam discussões apaixonadas sobre literatura. Ela também achava que Capitu foi injustamente julgada." Laura riu. "Ah, então discordamos nisso. Vou ter que ler novamente e ver se consigo entender sua perspectiva." "Nossa perspectiva", corrigiu Augusto. "É assim que funciona agora. Nós, não mais eu sozinho, mas nós juntos." Os meses seguintes foram de ajuste e crescimento. Laura mudou-se oficialmente para os aposentos baroniais, dividindo o quarto principal com Augusto. Foi estranho no início, ambos acostumados à independência, mas gradualmente encontraram seu ritmo. Laura continuou administrando a biblioteca, mas agora com mais ambição. Expandiu o programa comunitário, começou a trazer autores locais para leituras, estabeleceu um programa de alfabetização para adultos da região. A biblioteca tornara-se verdadeiro centro cultural, e Laura sua curadora apaixonada. Augusto, inspirado pela paixão de sua esposa, começou a escrever. Nada de grande,
Apenas ensaios sobre literatura brasileira, análises de obras que amava. Submeteu alguns a revistas literárias e ficou chocado quando foram aceitos. Eventualmente, começou a trabalhar num livro sobre a evolução do romance brasileiro. Viu? Disse Laura orgulhosamente quando o primeiro artigo dele foi publicado. Eu disse que você tinha tanto para contribuir, além de apenas administrar a fazenda. Um ano após o casamento, estavam jantando quando Laura fez um anúncio que mudaria tudo novamente. Augusto, há algo que preciso lhe contar. Ele olhou para ela, notando pela primeira vez uma expressão diferente em seu rosto. Nervosismo misturado com alegria. O que é? Estou grávida. O mundo de Augusto parou. Grávida. Ele seria pai. Aos 44 anos, quando pensava que aquele capítulo de sua vida nunca se abriria, estava prestes a ter um filho. Você tem certeza? Absoluta. Confirmei com o médico esta manhã. Estou de 2 meses. Ela hesitou. Como se sente sobre isso? Sei que não planejamos, que você pode não estar pronto. Augusto se levantou abruptamente, rodeou a mesa e puxou Laura para um abraço apertado. Estou absolutamente extasiado, assustado também. Não vou mentir, mas principalmente feliz, imensamente feliz. Lágrimas de alegria escorriam por ambos os rostos. Ali estava algo que Augusto pensara impossível. Uma segunda chance não apenas de amor, mas de família, de futuro. A gravidez transcorreu suavemente. Laura brilhava, literalmente radiante com a maternidade iminente. Augusto era atencioso ao extremo, às vezes excessivamente, fazendo Laura rir com suas preocupações constantes. Augusto, estou grávida, não doente, ela diria quando ele insistia que descansasse em vez de trabalhar na biblioteca, mas apreciava o cuidado, sabendo que vinha de um lugar de amor profundo. 7 meses depois, numa noite tranquila de outubro, Laura entrou em trabalho de parto. Diferente da época de Cecília, a medicina avançara. Eles foram ao hospital em Campinas, onde uma equipe competente de obstetras esperava. Augusto segurou a mão de Laura através de cada contração, oferecendo palavras de encorajamento, mesmo quando ele próprio estava aterrorizado. Memórias da perda de Cecília ameaçavam sufocá-lo, mas ele empurrava para longe. Isto era diferente. Laura era forte. A medicina era melhor. Tudo ficaria bem. E ficou. Após 12 horas de trabalho, um choro forte e saudável ecoou pela sala de parto. Uma menina. Perfeita em todos os sentidos, com os olhos escuros do pai e o nariz delicado da mãe. Ela é linda, sussurrou Laura exausta, mas radiante, segurando a bebê contra o peito. Augusto olhava maravilhado para sua filha. Vida. Nova vida. Um milagre tão simples, mas tão profundo. Como devemos chamá-la? Laura olhou para ele com ternura. Pensei talvez Cecília, para honrar quem veio antes, mas apenas se você estiver confortável com isso. Augusto sentiu lágrimas brotarem. Cecília Laura, decidiu, honrando o passado e o presente. Perfeito. A chegada de Cecília Laura transformou a casa completamente. Sons de bebê enchiam os corredores, choros, gargalhadas, os ruídos incompreensíveis de uma criança descobrindo o mundo. A biblioteca, que fora um mausoléu e depois um santuário, tornou-se um espaço vivo novamente. Com Cecília Laura engatinhando entre as estantes quando ficou mais velha, puxando livros para olhar as figuras. Augusto descobriu que ser pai na meia-idade tinha vantagens. Tinha paciência que não teria tido aos 20. Tinha sabedoria de vida para transmitir. E, mais importante, tinha perspectiva. Sabia o quão preciosa era aquela criança, o quão rápido o tempo passava, e estava determinado a aproveitar cada momento. Laura floresceu como mãe, equilibrando o cuidado de Cecília Laura com seu trabalho na biblioteca. Dona Joana, agora bisavó orgulhosa, ajudava quando podia, seus olhos brilhando sempre que segurava a bisneta. Você construiu uma família bonita, disse ela a Laura num desses momentos. Apesar de todas as dificuldades, de todo o julgamento, construiu algo real e verdadeiro. Aprendi com a melhor, respondeu Laura, abraçando a avó. Você me ensinou que família não é sobre perfeição ou cumprimento de expectativas sociais. É sobre amor, compromisso, estar presente uns para os outros. Os anos passaram com a velocidade característica quando se é feliz. Cecília Laura cresceu numa criança brilhante e curiosa.
apaixonada por livros como os pais. Augusto continuou escrevendo, eventualmente publicando seu livro sobre romance brasileiro, que recebeu aclamação crítica. Laura expandiu ainda mais a biblioteca comunitária, estabelecendo parcerias com escolas da região. E através de tudo, o amor entre Augusto e Laura aprofundou-se. Não era o amor impetuoso e apaixonado da juventude, mas algo mais maduro, mais complexo. Era conforto e desafio, rotina e surpresa, silêncio companível e conversas profundas. Augusto ocasionalmente ainda visitava o túmulo de Cecília, levando flores e compartilhando notícias. Laura o encorajava nisso, entendendo que honrar o passado não ameaçava o presente. "Como você sempre consegue ser tão compreensiva?", perguntou Augusto numa dessas ocasiões, retornando da visita ao cemitério. "Porque entendo que o coração humano não é limitado", respondeu Laura simplesmente. "Amar Cecília não significa que me ama menos. São amores diferentes, espaços diferentes no seu coração. E estou em paz com isso." Foi numa tarde de sábado, 5 anos após o casamento, que Augusto teve uma ideia. Ele e Laura estavam na biblioteca, assistindo Cecília Laura lendo para seus bichos de pelúcia, quando ele se virou para a esposa. "Acho que devemos fazer algo especial. Uma celebração." Laura olhou curiosa. "Que tipo de celebração?" "Um evento literário grande, aqui na fazenda, convidando autores, críticos, estudantes, qualquer um interessado em literatura brasileira. Podemos transformar isto numa tradição anual, o Festival Literário da Fazenda Carvalho." Os olhos de Laura se iluminaram. "Isso seria incrível. Podemos ter palestras, oficinas de escrita, leituras dramáticas. Usar não apenas a biblioteca, mas os jardins, os salões. Transformar a propriedade inteira num espaço de celebração literária." E foi exatamente o que fizeram. 6 meses depois, o primeiro Festival Literário da Fazenda Carvalho aconteceu. Mais de 200 pessoas compareceram ao longo de 3 dias. Autores conhecidos, jovens escritores, professores, estudantes. A propriedade ganhou vida de formas que Augusto nunca imaginara possíveis. Houve palestras na biblioteca, leituras dramatizadas no gazebo do jardim, oficinas de poesia sob as árvores, discussões sobre crítica literária nos salões. Cecília Laura, agora com 6 anos, circulava entre os convidados distribuindo marcadores de livros que ela mesma decorara. No último dia do festival, Augusto fez um discurso de encerramento que resumia sua jornada. "Há 6 anos", começou, sua voz ecoando através do jardim repleto de pessoas. "Esta propriedade era um mausoléu, um lugar preso no passado, onde eu vivia, mas não verdadeiramente existia. Então uma jovem mulher entrou em minha vida, contratada apenas para organizar livros, mas que acabou reorganizando minha alma. Ela me ensinou que honrar o passado não significa ficar preso nele, que é possível amar novamente sem diminuir o amor que veio antes. Que vida é para ser vivida plenamente, não apenas sobrevivida." Ele olhou para Laura, que estava ao lado de Cecília Laura, ambas sorrindo para ele. Esta biblioteca, que era um santuário privado de luto, é agora um espaço vivo de compartilhamento e crescimento. Esta fazenda, que era silenciosa e vazia, agora ressoa com risadas, conversas e celebração da palavra escrita. E eu, que estava apenas esperando os dias passarem, agora acordo todas as manhãs ansioso pelo que cada dia trará. Então, obrigado. Obrigado por virem, por compartilharem suas palavras e ideias. Obrigado por fazerem parte desta comunidade literária que estamos construindo. E, principalmente, seus olhos encontraram os de Laura. Obrigado àqueles que nos ensinam que nunca é tarde para recomeçar, para amar, para viver verdadeiramente. A ovação foi entusiástica. O festival foi declarado enorme sucesso, com pedidos para que se tornasse evento anual. E tornou-se, a cada ano, crescendo, expandindo, trazendo mais pessoas, mais ideias, mais vida. Dona Joana viveu para ver a bisneta completar 10 anos antes de partir pacificamente durante o sono. Seu funeral foi realizado na capela da fazenda, e Augusto discursou sobre como aquela mulher sábia tinha mudado sua vida ao simplesmente pedir que desse uma chance à neta. "Ela sabia", disse ele, olhando para o caixão coberto de flores. "Sabia que Laura era especial, que poderia trazer luz onde havia escuridão.
e teve coragem de arriscar, de pedir, de acreditar que algo bom poderia vir daquele pedido. Devemos tudo a ela. Laura chorou a perda profundamente, mas também celebrou a vida da avó que a criara com tanto amor e garantiu que a memória de Dona Joana vivesse, estabelecendo um fundo de bolsas de estudo em seu nome para jovens interessados em artes culinárias. Os anos continuaram passando. Cecília Laura cresceu, tornando-se uma jovem reflexiva que, sem surpresa, queria seguir carreira em literatura. Augusto envelheceu graciosamente, cabelos agora completamente prateados, mas olhos ainda brilhantes com vida e propósito. Laura, aos 40, estava ainda mais bonita, com confiança e realização, adicionando profundidade à sua beleza natural. E a biblioteca continuava no centro de tudo, sempre cheia de vida, sempre evoluindo, sempre servindo como ponte entre passado e presente, memória e esperança. Numa tarde de primavera, 15 anos após aquele primeiro dia quando Laura entrara pela biblioteca, Augusto e ela estavam sentados na poltrona verde juntos, lendo. Era uma rotina que estabeleceram, 1 hora por dia, onde simplesmente se sentavam juntos e liam às vezes em voz alta um para o outro, às vezes em silêncio companível. "Sabe o que percebo?" disse Augusto de repente, fechando o livro que estava lendo. "O quê?" Laura olhou para ele curiosa. "Que felicidade não é ausência de perda ou dor. É encontrar beleza e significado apesar delas. É construir algo novo enquanto honra o que veio antes. É permitir que o coração se expanda para comportar tanto alegria quanto tristeza, tanto memória quanto esperança." Laura sorriu entrelaçando seus dedos com os dele. "Quando você ficou tão sábio?" "Quando você me ensinou a viver novamente", respondeu ele simplesmente. Cecília Laura entrou na biblioteca naquele momento. Agora uma jovem de 16 anos, carregando pilhas de livros da universidade onde cursava literatura. "Mãe, pai, posso interromper?" "Sempre", disseram em uníssono. "Estou escrevendo um ensaio sobre como espaços físicos moldam experiências literárias e pensei em usar esta biblioteca como exemplo. Posso entrevistá-los sobre a história deste lugar?" Augusto e Laura trocaram olhares. "Claro", disse Augusto, "mas é uma história longa e complexa. Tenho tempo." Cecília Laura se acomodou numa poltrona próxima, notebook no colo. "Comece do começo." E então Augusto contou. Contou sobre Cecília, sua primeira esposa, e como ela criara aquela biblioteca com tanto amor, sobre sua morte devastadora e os anos de luto paralisante que seguiram. Laura complementou com sua parte, sendo contratada, abrindo aquele espaço fechado pela primeira vez em anos, descobrindo não apenas livros, mas uma alma ferida precisando de cura. Juntos, contaram sobre como o amor pode ressurgir em lugares e formas inesperadas. Como honrar o passado não significa rejeitar o futuro. Como uma biblioteca pode ser muito mais que apenas coleção de livros. Pode ser lugar de transformação, cura, renascimento. Cecília Laura ouvia absorta, ocasionalmente fazendo perguntas, mas principalmente apenas testemunhando. Quando terminaram, havia lágrimas em seus olhos. "Isso é lindo", sussurrou. "Não apenas a história, mas o que representa. Que nunca é tarde para recomeçar. Que amor pode assumir muitas formas. Que lugares guardam memórias, mas também podem criar novas." "Exatamente", concordou Laura. "E agora, você faz parte dessa história contínua. Você, que carrega nome da mulher que veio antes, mas cria seu próprio caminho. Que ama livros como todos nós, mas de sua maneira única." O ensaio que Cecília Laura escreveu acabou sendo publicado numa revista literária respeitada. Chamava-se A Biblioteca Viva. Como espaços de luto podem se tornar espaços de esperança. Tornou-se leitura requisitada em vários cursos de literatura e estudos culturais. Augusto tinha uma cópia emoldurada em sua escrivaninha, ao lado de foto de todas as Cecílias em sua vida, uma antiga de sua primeira esposa e uma recente de esposa e filha juntas. Não via contradição nisso. Todas faziam parte de sua história, de quem ele era. O 20º Festival Literário da Fazenda Carvalho foi o maior até então. Mais de 1000 pessoas ao longo de 5 dias. Autores internacionais, editores, agentes. Cecília Laura, agora com 26 anos e escritora publicada por direito próprio, organizou um painel sobre novas vozes na literatura brasileira.
Augusto, aos 62, ainda participava ativamente, mas também apreciava observar de longe. Ver como algo que começara como ideia simples crescera em movimento cultural significativo enchia seu coração de satisfação profunda. Laura, aos 50, estava no auge de sua influência como curadora literária. Consultava para várias bibliotecas, publicara livros sobre organização e preservação de coleções particulares, palestrara internacionalmente, mas sempre voltava para aquela biblioteca em Campinas, seu primeiro amor, seu lar verdadeiro. Numa noite após o festival, quando todos os convidados tinham partido e a propriedade estava silenciosa novamente, Augusto e Laura caminharam pelos jardins. Era a tradição deles, após cada festival, caminhar juntos, refletir, reconectar. Cansada? Perguntou Augusto, passando o braço ao redor dos ombros de Laura. Exausta, admitiu ela, encostando a cabeça em seu ombro. Mas feliz. Você? O mesmo. Estava pensando enquanto observava tudo hoje, sobre como vida é estranha e maravilhosa. Como assim? Bem, se você me dissesse há 20 anos que estaria aqui agora, casado com uma mulher quase 20 anos mais jovem, com filha já adulta, organizando o festival literário que atrai pessoas do mundo inteiro, teria pensado que estava louco. Laura riu suavemente. E se alguém me dissesse aos 20 que acabaria como baronesa, casada com um homem que inicialmente contratou para organizar livros, também teria achado absurdo. Mas aqui estamos. Aqui estamos. Chegaram ao gazebo, seu lugar especial, e sentaram-se. A lua estava cheia, iluminando tudo com luz prateada suave. Podiam ver a mansão da Ali, janelas da biblioteca brilhando, onde Cecília Laura ainda estava trabalhando em algo. Tenho algo para você, disse Augusto de repente, tirando pequena caixa do bolso. Laura olhou surpresa. Não é meu aniversário, ou nosso aniversário de casamento. O que é isso? Apenas porque ele abriu a caixa, revelando o colar delicado com pingente em forma de livro aberto. Vi numa joalheria em São Paulo e pensei em você, em nós, em como livros nos uniram. Laura pegou o colar com mãos trêmulas, lágrimas brilhando em seus olhos. Augusto é lindo. Deixe-me colocar em você. Ele prendeu o colar ao redor do pescoço dela, beijando suavemente sua nuca. Perfeito. Laura tocou o pingente, sentindo o peso reconfortante contra sua pele. Obrigada. Não apenas pelo presente, mas por tudo. Por me dar chance quando era apenas jovem procurando emprego, por confiar a mim o que tinha de mais precioso, por me amar apesar de todas as razões pelas quais era complicado. Deveria ser eu agradecendo você, disse Augusto. Você me salvou, Laura. Literalmente me salvou de vida de luto perpétuo. Me deu razão para viver novamente, para sentir, para sonhar. Me deu família, propósito, alegria. Sem você ainda estaria preso naquela biblioteca fechada, cercado de memórias, mas sem futuro. Nós salvamos um ao outro, corrigiu Laura. Eu estava perdida também, lembra? Sem direção, sem propósito claro. Você me deu não apenas emprego, mas vocação. Chance de trabalhar com o que amo, de construir algo significativo. Ficaram sentados em silêncio companível, observando as estrelas aparecerem uma a uma no céu escurecendo. Depois de tanto tempo juntos, não precisavam sempre preencher silêncio com palavras. Às vezes, simplesmente estar presente era suficiente. Sabe o que finalmente entendi? Disse Augusto eventualmente. A fortuna que herdei, terras, mansão, tudo que sociedade considera sucesso, nunca me fez verdadeiramente feliz. Tornou vida confortável, sim, deu segurança, mas felicidade verdadeira veio de lugares simples e inesperados. Como? Como jovem bibliotecária que via valor em livros velhos. Como som de piano sendo tocado novamente após anos de silêncio. Como biblioteca cheia de pessoas compartilhando amor por palavras escritas. Como filha lendo para bichos de pelúcia. Como estar sentado aqui agora com você, sem fazer nada especial, mas perfeitamente contente. Laura sorriu. Então você finalmente aprendeu o que tentei ensinar há anos. Que riqueza verdadeira não se mede em dinheiro ou propriedades. Exatamente. Mede-se em momentos, em conexões, em amor compartilhado e propósito descoberto. E nesse sentido, ele puxou-a mais perto. Sou o homem mais rico do mundo. E ali, no gazebo sob estrelas, cercados por jardins que floresciam e biblioteca que vivia,
Augusto e Laura sentaram juntos. Dois sobreviventes de perdas transformados por amor improvável. Duas almas que encontraram uma a outra quando menos esperavam e construíram algo bonito e duradouro. A biblioteca que fora mausoléu tornara-se templo de vida. O barão que pensara que felicidade morrera com primeira esposa, descobrira que coração humano tem capacidade infinita de recomeçar. E a jovem que viera apenas organizar livros, encontrara não apenas trabalho, mas lar, família, amor e propósito. Nem toda a fortuna do barão viúvo o fizera feliz, mas quem ele menos esperava, uma bibliotecária gentil com amor por palavras escritas e coragem para abrir portas fechadas há muito tempo, surpreendera-o completamente. E nessa surpresa, nessa abertura ao inesperado, encontrara algo que nenhum dinheiro poderia comprar: a chance de viver verdadeiramente, amar profundamente e construir legado que transcendia a riqueza material. E enquanto a lua subia mais alto no céu e a noite se aprofundava, Augusto e Laura permaneciam juntos, gratos pelo caminho improvável que os unira, pelos livros que serviram de ponte e pela coragem de ambos em acreditar que nunca é tarde demais para o coração se abrir novamente.